Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Abramos a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. E nós vamos ler apenas 3 versos, 20, 21, 22. Vamos ler juntos, mesmo assentados, reverentemente, ouvindo a palavra do Senhor. Leiamos juntos. Vamos lá? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Senhor, ajuda-nos a termos a mesma postura de Jó. Tenha misericórdia dessa geração, tenha misericórdia das igrejas, de nós líderes, de nós pais, de nós as mães, os filhos. Tenha misericórdia porque estamos tão sensíveis diante das aflições e como elas têm abatido muitos e têm levado muitos ao fracasso. E tenha misericórdia, Deus, dessa geração, porque urge, cada dia mais, sermos os que são chamados remanescentes fiéis. Para que, ó Deus, nós possamos manter a nossa fidelidade diante de Ti, a nossa integridade diante de Ti, a nossa confiança diante de Ti. Sabemos que é o Senhor que persevera em nós. E sabemos, ó Deus, que quando há falhas não é do Senhor, é nossa. É nossa. E nós reconhecemos isso. Ajuda-nos, ó Deus, na exposição da Tua palavra, aprendemos com Jó alguns princípios que tornou Jó um homem, uma bênção em gerações tão distantes da nossa. E até hoje nós podemos olhar para a vida de Jó e ver nele um espelho de dedicação e de resiliência e de consagração ao Senhor. Ajuda-nos, portanto, com a orientação do Espírito Santo, porque sabemos sem Ele a palavra entra na nossa mente, mas sai rapidamente. Mas com o Espírito Santo ela fica, ela germina, ela frutifica, e nós rogamos, Senhor, que venha frutificar a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre Jó, integridade atacada diante das aflições que Jó experimentou. A vida de Jó é uma vida que é um grande exemplo para todos nós, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A palavra integridade, ela significa ou refere-se à qualidade de ser íntegro, de ser honesto, de ser ético. Envolve agir de acordo com princípios morais e valores, mantendo uma certa coerência entre o que se diz e o que se faz. A integridade é fundamental, irmãos, em várias áreas da vida. Relacionamentos, profissão, sociedade de modo geral, mas muito mais ainda em relação à nossa vida com Deus, porque o nosso Deus é um Deus reto, é um Deus santo, como nós cantamos aqui, santo, santo, santo. A santidade de Deus tem a ver com esse caráter de Deus e Ele nos chama a participarmos dessa santidade, dessa integridade. Ou seja, a palavra integridade, ela tem as suas raízes integritas, inteireza.
completude. O texto, então, ele nos faz pensar sobre essa questão. Jó, portanto, irmãos, é um crente extremamente frutífero, pegando a linha de raciocínio do tema da igreja, é tempo de frutificar. Jó é um grande exemplo de um homem frutífero. Se você quer olhar para as Escrituras e enxergar a vida de um homem que deu certo, foi Jó. Foi frutífero na devoção para com Deus. Foi frutífero na sua paternidade. Quando eu fico pensando na família de Jó, 7 meninos, 3 meninas, 7 homens, 3 mulheres, e faziam um rodízio de festa na casa dos homens, e chamava as meninas para ir. E eles celebravam, festejavam, havia brincadeira, ludicidade. Hoje as famílias reúnem para brigar. E não reúnem com festa, para celebrar. A casa de Jó se reunia para celebrar, e depois o pai, com medo dos filhos terem feito alguma coisa absurda contra Deus, fazia oração especificamente pelos filhos. Ah, Deus, será que meus filhos pecaram contra o Senhor? E ele fazia as suas orações, as suas preces diante de Deus por conta dos seus filhos. Então, é um pai, por excelência, um pai que tinha família unida, um pai cis, que hoje se fala, né? Um pai cis, hétero, homem, varão. Jó era um grande agropecuarista, porque fala que ele tinha muitos animais, vou citar depois. Um grande empreendedor e um grande empregador. Jó é um homem próspero, um homem rico, que deu certo. E através dos vínculos sociais, ele construiu relacionamentos. Ele não estava restrito à roda da família, que eu acho que é um grande desafio de cada um de nós, saber que nós temos uma casa, uma família, mas precisamos ter uma vida social, ter amigos, pessoas que pensem diferente da gente, mas é importante, isso é saudável. Irmãos, a história de Jó, ela descreve um ambiente que antecede, segundo os historiadores, o período de Abraão. Então ele está lá atrás, ou seja, cerca de quase 2.500, 2.000 anos antes de Cristo. Então, uma história remota, muito longe. E o livro aborda o tema a soberania e a graça de Deus no sofrimento dos justos. Deus continua soberano quando tem dor. Deus continua sendo soberano quando tem sofrimento. Deus não deixa de ser Deus porque a gente está com dor, né? Tal com a música que se cantava, né? Se a doença vier, ele é Deus, né? Se a dificuldade bater a porta, ele continua sendo Deus. E Jó nos ensina isso, que Deus continuou sendo Deus para ele, apesar das lutas que ele tem. Então o livro retrata a soberania e a graça de Deus no sofrimento. O livro mostra que nem Satanás pode fazer algo à parte da vontade de Deus. É bom que se diga, nós temos que ter uma compreensão, e eu acho que só o crente saudável consegue entender isso. Que tem crente, irmãos, que não é saudável. Para alguns crentes, tudo é o capeta. Para alguns crentes, nada é o capeta. E para alguns crentes não conseguem entender o que o pecado trouxe para a raça humana, que é o estado de depravação, que nos deixou extremamente fragilizados, que nos expõe desde a sentença de Gênesis capítulo 3, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Veio desobediência dos nossos primeiros pais, veio doença, veio morte, separação de Deus, separação da criação, briga entre casal, entre as pessoas, tudo isso veio por conta do pecado. E até hoje nós sofremos com isso, apesar da redenção em Cristo Jesus. Então, quando a gente entende, nem tudo é do capeta.
Quando a gente entende que temos uma herança pecaminosa que nos expõe à doença e à morte, e às fragilidades, depravação. Quando entendemos também que, num certo sentido, a vida, com a permissão do próprio Deus, nos permite passar por dificuldades. Quem consegue fazer a distinção disso, irmãos, olha, é um crente saudável. Então a vida de Jó é marcada, irmãos, por muitas questões, e sobretudo, o texto, eu não li o texto, creio que a maioria de nós conhece o texto, sabe da história de Jó, mas há 3 olhares sobre Jó, entre o capítulo 1 e o capítulo 2. 3 olhares. Há um olhar de Deus, há um olhar de Satanás e há um olhar da própria mulher. No olhar de Deus, capítulo de número 1, verso 1, a descrição é que o Espírito Santo reserva e registra isso. No entanto, nós lemos que Jó era um homem íntegro, reto, ou seja, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aí ele vai destacar, íntegro, reto, temente a Deus, e que se o mal estava para cá, ele vinha para cá, e se desviava do mal. Então, o próprio Deus, mediante o texto inspirado, e nós cremos que o texto é inspirado, que não é uma metáfora, que é uma realidade, que não é um conto, não é uma fábula, é uma realidade, nós cremos que Deus está dizendo, na terra de Uz havia um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que quando o mal estava diante dele, ele não ia em direção ao mal, ele se desviava do mal. É uma descrição, irmãos, é um olhar, é uma ótica que nós temos aqui, que descreve exatamente quem era esse homem. E isso é reafirmado no capítulo 2, no verso 3, porque o próprio Deus fala assim, que Jó era homem íntegro, porque ninguém há na terra, pensa você, porque ninguém há na terra como ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, nós temos 2 momentos extremamente assertivos. Deus está falando, Jó é assim, íntegro, reto, temente a Deus, e quando o mal estava aqui, ele ia para lá. Ele fugia do mal. Ele não abraçava o mal. Ele fugia do mal. Esse é o primeiro olhar, olhar de Deus. Segundo, aqui tem um olhar de Satanás. Interessante, irmãos, que para Satanás, Jó só se mantinha íntegro enquanto Deus o favorecia com múltiplas bênçãos. Então ele questiona aquilo que Deus afirma de Jó. Deus fala, ele é íntegro, ele é reto, e ele é temente, e ele se desvia do mal. E Satanás, num segundo olhar, ele está olhando para a vida de Jó e questionando a integridade de Jó. Ele é íntegro mesmo? Até que ponto que ele é íntegro? Nós temos um terceiro olhar, que é o olhar da própria mulher. A própria mulher de Jó, depois de toda a tragédia ocorrida na casa deles, com as mais variadas perdas, se de um lado Satanás havia dito, Jó, debalde, teme a Deus, como quem diz, nossa, é inútil, é sem propósito que Jó quer ter essa vida íntegra, reta e temente a Deus. Jó, debalde, teme a Deus, a palavra debalde é inútil. Nossa, é sem propósito, é sem razão. Por que disso? Enquanto isso, irmãos, já a mulher de Jó está questionando o porquê de Jó manter a integridade. Ô, coisa ruim isso. Deus está dizendo, ele é íntegro. Satanás diz, não sei não, hein? E a mulher falou assim, olha, por que você conserva isso? Por que você mantém íntegro ainda? Por que conservar-se íntegro se havia perdido tudo? Para ela, Jó deveria jogar fora a integridade, pois de nada adiantou ele
bancar uma de íntegro e perder tudo. 3 olhares. Aquele questionamento, irmãos, poderia ser lógico, mas não era coerente com a fé de Jó. Alguém poderia usar do raciocínio lógico para dizer, não, olha, as considerações que ela faz são interessantes. As considerações que Satanás faz também são interessantes. Por quê? Ah, mas a integridade dele está condicionada, só entra porque está tudo bem. Ah, por que você mantém dois olhares, irmãos, danosos, perniciosos? Sabemos, ele era um crente que perdeu muita coisa. Ele perdeu bens e perdeu pessoas preciosíssimas para ele. Perdeu 10 filhos. Perder um já é uma luta. Imagina perder 10. 10 rapazes, e certamente casados, porque tinham as suas casas, e 3 das meninas, 10 filhos, perdeu, morreu. Como lidar com o luto diante de uma situação dessa? Uma tragédia como essa? Certa vez eu fui fazer um ofício fúnebre de uma criança. Tinha dias, que sofrimento, porque a família não tinha nem tido contato, como também tendo que lidar com um acidente que aconteceu na região de Monte Aprazível. Os irmãos iam num culto na igreja do pastor Idequim, na cidade de São José do Rio Preto, uma Kombi, e aconteceu com um acidente que 4 pessoas da mesma família morreram. Que tragédia, que dor. A dor da morte da perda. Jó, irmão, perdeu 10. Perdeu 7.000 ovelhas, segundo o texto. 7.000 ovelhas. Um grande agropecuarista, que 7.000 ovelhas são mortas. Perdeu 3.000 camelos. Sabemos que era usado para o transporte da época. Os camelos usados para ir de lá para cá, daqui para lá. Perdeu 500 juntas de boi. Ou seja, quanto esses animais eram importantes para o pasto, é importante para a procriação e é importante para a alimentação. Foi tudo embora, acabou. O empreendimento que foi investido na fazenda foi tudo embora. Perdeu, irmãos, 500 ovelhas. Certamente para tirar a lã, se alimentarem dos carneiros. Acabou tudo. Perdeu um numeroso, um grande número de pessoal que estava a seu serviço, empregados, que estavam ali para servir a Jó, para estarem naquela fazenda, naquele ambiente que era extremamente acolhedor. Perdeu a confiança da própria esposa. E quando a esposa diz aquilo para ele, questionando a integridade, é que nem ela confiava mais no marido. E perdeu também, irmãos, a amizade, a coerência com seus amigos. Zofar, Bildade e Eliú. Os seus amigos, ainda que houvesse amizade, mas os argumentos dele para com Jó, diante da dor de Jó, não eram argumentos plausíveis. Eles perderam a capacidade de raciocínio adequado, discernimento. Então, irmãos, Jó demonstra, diante de todo esse cenário de tragédia, de dor, de perda, de abandono, de ausência, ele mostra extrema coerência diante das más notícias que os expôs a um sofrimento extremo. Nenhum de nós passou pelo que Jó passou. Nenhum de nós experimentou minimamente o que Jó experimenta e é descrito aqui. E ele diz uma coisa coerente: no sair do ventre de minha mãe e eu vou voltar. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. E ele completa a frase que nós lemos: bendito, bendito, exaltado seja o nome
do Senhor. Então, irmãos, a vida de Jó nos ensina que crentes frutíferos sofrem ataques do mal, com a permissão de Deus. Crentes frutíferos sofrem ataque com a permissão de Deus. Reverendo Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª Igreja de Belo Horizonte, ele sempre dizia o seguinte, que Satanás é como um pitbull amarrado em uma corrente. Mas quem está segurando a corrente do lado de cá é Jesus. Jesus segura a corrente. E agora, com a permissão de Deus, Deus fala assim, Rex, vai. E Rex, que é Satanás, ele vai até onde Deus deixa e até onde a corrente vai. Mas Deus é que está autorizando o Rex ir. Satanás fazer o que faz. Então, nós precisamos, irmãos, de muito discernimento espiritual quando lidamos com a dor. Porque, de fato, pode acontecer que a dor está vindo porque tem pecado. E quando tem pecado, às vezes, Deus resiste ao soberbo, porque Ele dá graça ao humilde. O indivíduo é soberbo, ele é altivo, ele não se humilha. E Deus permite que a dor venha para abalar, para desorganizar, para desestruturar. E para colocar aquele indivíduo com a boca no pó e falar, ó, pega um pouquinho, preciso voltar para Deus. Pode ser que alguém sofra por conta disso. Pode ser que alguém sofra, tal qual Jó. Não é porque as coisas estão erradas. Não é porque está em pecado. Não é porque está em falta de integridade, de retidão. É porque o próprio Deus permite que os seus filhos passem por dor e perseguição. Então não tem como repreender Satanás quando Deus fala assim, eu é que estou autorizando. Eu é que estou deixando. E com Jó é isso. Como é que se repreende Satanás aqui, porque esse é o próprio Deus que está autorizando? Discernimento. Irmãos, Jó sofreu ataques porque Satanás o feriu. E o feriu com a autorização de quem, igreja? De quem, igreja? De Deus. Jó foi ferido porque Deus deixou. E Deus deixou Satanás ferir a Jó. E essa descrição, irmãos, está lá no capítulo de número 2, versos 6 e 7. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Então Jó só está fazendo o que está, só está experimentando os revés naquele momento da sua história de vida, irmãos, porque Deus deixou. E Deus assinou embaixo o memorando, Satanás, você pode ir, viu? Você pode ir. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. A partir disso, irmãos, desse momento, nós podemos identificar alguns tipos de ataques que Jó experimentou. Essa história, ela pode ser identificada não como um todo na vida de cada um de nós, mas pode ser um momento de fatias, momentos, períodos da vida em que nós possamos ter passado o que Jó passou. Momentos nos quais nós até questionamos, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ou alguém ter a ideia de que você está sofrendo porque você fez alguma coisa errada, mas o próprio Deus está permitindo com que aflições venham, tribulações venham, perseguições venham, morte venha, porque Deus está nos testando.
Mas, de qualquer forma, quando Satanás é esse agente, ele não é o agente do bem. Ele é o agente do mal. Um agente do mal que produz ataques veementes contra Jó. Jó sofreu ataques gerando instabilidade na sua família. Morte em sequência. Filhos, servos. Jó sofre ataque em relação aos seus bens. Se pensarmos em Jó como um grande empreendedor, lá dos dias de Abraão, e que de repente tinha tudo, e da noite para o dia ele perde tudo, não tem mais nada. E ele falou, mas a minha administração foi a melhor possível, e de repente eu não tenho mais nada. Jó, irmão, sofreu ataque em relação à sua saúde. Alguns estudiosos defendem que dentre esses tumores, Jó tivesse algum quadro de elefantíase, uma doença que os pés crescem, infecção. Jó sofreu ataque à sua fé vindo da própria esposa, vindo de quem ele tinha uma relação afetiva. Que ele diz, como citei, ainda conservas a tua integridade? Deus falando que Jó é íntegro, Satanás questionando que Jó é íntegro, e a mulher falando, joga no lixo, joga fora essa sua honestidade, essa sua santidade, joga fora, como que ele diz, isso não serviu de nada para nós nesse momento. Traduzindo, quando ela diz, amaldiçoa teu Deus e morre, eu acredito que a mulher de Jó quis dizer, pragueje, blasfeme, pois prefiro ser viúva a viver com um homem que insiste em manter santidade e integridade quando só acontecem coisas ruins. Eu prefiro que você se torne um ateu, amaldiçoa teu Deus. Eu quero um homem ateu, mas não quero um crente. Eu quero um homem descrente, mas não quero um crente comigo, do meu lado, que me faça sofrer. Amaldiçoa teu Deus e morre. Eu prefiro ficar viúva. Prefiro ficar viúva do que ter você do meu lado e estar passando por isso tudo. Irmãos, pense na profundidade de uma situação dessa. Pense na profundidade de uma fala como essa curtinha da dona Jó. Pensem nessa fala. Eu quero um ateu, mas não quero um crente. Eu quero ficar viúva, mas não quero você do meu lado. Irmãos, quais as atitudes de Jó? Jó, diante de todo esse cenário, dos três olhares e das falas 2 e 3 de Satanás e das ações de Satanás que vem feri-lo, e ao mesmo tempo da fala da própria esposa, há uma reação de Jó diante disso tudo. Jó é ser humano. Jó não é um robô, é uma pessoa. E, amados, eu acredito que nós precisamos, cada vez mais, como crentes, resgatar a ideia de que a gente é gente. Porque às vezes a gente acha porque a gente é crente e tem que suportar o quê? Tudo, qualquer coisa. Às vezes as pessoas passam como um rolo compressor em cima da gente e falam, não, mas vocês são crentes. Uai, sou crente, mas sou gente. Pega um pouquinho. E às vezes as pessoas acham que nós somos um robô. Insensíveis. Ser humano sente, chora, tem dor, tem frustração, tem defeitos, tem limitações, tem sofrimento, tem angústia, tem sonhos,
Todo mundo tem. O crente também tem. E às vezes o povo acha que não pode ter. Ou líderes não podem, pastor não pode, ou porque é crente não pode. É uma fantasia maluca que o povo tem de que a gente não pode porque a gente é crente e tem que suportar tudo. Não, não é assim. Jesus chorou quando viu dor. Jesus teve fome, Jesus teve sede. Jesus se compadeceu quando tinha morte. Vinha um ofício fúnebre da viúva de Naim. Jesus viu, foi lá e ressuscitou o menino. Então Jesus viveu intensamente essa humanidade que pertence a nós, porque ele se fez homem como nós. Então, nós temos que tirar isso da cabeça. Então, Igreja Monte Sião, tomara a Deus que nenhum de nós acha que nós somos super-homens. Todos nós somos humanos. E todos nós temos limitações e falhas. E todos nós choramos dores intensas. E às vezes dores que pouca gente vê, mas que por dentro tem uma dor intensa. Quais as atitudes desse homem, Jó, diante das ações de Satanás e da fala da mulher e do tudo que ele havia passado? Primeiro, ele rasga o manto em público. Diz o texto que ele rasga o manto, rasga a roupa. E o simbolismo disso, eu estou ferido por dentro, tenho uma dor intensa, estou num desespero profundo. Ele faz isso publicamente. Ele senta na cinza. Sentar na cinza, e isso antecede a questão da lei cerimonial, mas sentar na cinza dá a ideia de um luto, uma dor profunda, uma humilhação, um quebrantamento. Cinza, é pó. Olha como eu me identifico com isso aqui. Eu estou um pó, eu sou um pó, eu não valho nada. Ele raspa a cabeça. Raspar a cabeça, ele entrega em um reconhecimento da própria indignidade, da própria fragilidade. Eu sou frágil, eu não valho nada, eu não sou nada. Jó está um pó, está destruído. E por fim, com todos aqueles tumores que vieram sobre ele, ele pega um caco, um pedaço de telha, alguma coisa similar, e começa a raspar, porque aquilo coça, aquilo tem dor, aquilo tem infecção, e ele prefere sentir a dor do que permanecer com aquele algo encrostado em seu corpo. Ele vai raspar, um ato de humilhação social, diante de todos vocês. Estou raspando aqui porque eu não aguento a minha dor, para remover as crostas, para aliviar a dor e o desconforto diante de uma grave infecção. Irmãos, esse era Jó, que com todas as suas perdas, com todas essas questões, ele está dizendo: no saí, no eu vou voltar, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Satanás está rindo da cara de Jó, porque Jó está sofrendo, e agora Satanás está observando se Jó vai usar de falta de integridade contra Deus. Agora a esposa está observando Jó para ver se ela vai ficar viúva ou vai ter um marido ateu. Satanás, irmãos, quer fazer pensar que a vida de um crente é sem propósito e sem razão. Jó, debalde, teme a Deus, a palavra debalde. Jó é inútil, é sem propósito. O mesmo que Satanás fez, irmãos, com Jó. Olha para mim, ele quer fazer com você. Ele quer fazer com cada um de nós.
mesmo que ele fez com Eva, não é assim que Deus diz. Ele está fazendo com Jó. Quero ver se tem integridade, se houver carências e ausências. Quero ver se tem integridade se tiver falta. Quero ver se tem integridade quando aquilo que se tem não tem mais. Aquilo que se tinha não tem mais. Quero ver. Quero ver se ele conserva integridade. E aí no capítulo de número 2, no verso de número 3, há uma conversa de Deus com Satanás. E nessa conversa, perguntou o Senhor a Satanás, verso 3, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora você, Satanás, incite ele contra mim. Embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Satanás, você está me incitando contra Jó para que eu o destrua só por destruir. Não tem uma razão pela qual eu tenha que exterminar a vida de Jó, com todas essas coisas que ele tem, os filhos, os bens, os bois, os jumentos, os servos, não tem porquê. Você está me incitando contra ele para destruir ele. Mas, irmãos, essa é a natureza de Satanás. O capeta, o diabo, o mal, a iniquidade é assim. Ele quer produzir o mal. E quis incitar até o próprio Deus contra o servo de Deus. Irmãos, se ele quis incitar o próprio Deus contra o servo de Deus, que dirá quando ele tenta incitar nós uns contra os outros. Marido contra mulher, pai contra filho, irmão contra irmão. Se ele quis usar o próprio Deus falou, você está me incitando contra o meu servo, para eu acabar com ele. Irmãos, às vezes nós caímos nessa tentação. Deus não caiu nessa tentação. Então, eu, concluindo essa fala, eu aprendo 4 coisas, ou 4 lições na vida de Jó. Primeira delas, Deus vê, testa e aprova a integridade de Jó. Ele permitiu tudo aquilo acontecer, porque ele sabia e sustentava o seu servo Jó. Deus permitiu que acontecesse, porque ele conhecia e ao mesmo tempo ele sustentava, ele cuidava. Tal qual falamos aqui sobre José. O Senhor era com José. Jó, temente a Deus. E quem teme a Deus é sustentado pelo próprio Deus. Deus vê e testa e aprova a integridade de Jó. Que Deus também, ao nos permitir passar por circunstâncias dolorosas, irmãos, encontre em nós também a mesma condição que ele encontrou no servo Jó. Segundo, o que mais incomoda Satanás é ver alguém dando certo. É ver um crente dando certo. O que mais incomoda o diabo e o inferno é um homem de Deus dando certo. É uma mulher de Deus dando certo. É uma igreja dando certo. É um ministério dando certo. É uma cidade temente ao Senhor. É uma nação buscando o Senhor. É um povo, um continente reverenciando ao Senhor dos senhores, ao Rei das nações. O que mais Satanás se incomoda é quando tem alguém vivendo intensamente o Evangelho. Ele vai fazer de tudo para desestabilizar. Satanás parece que
que para tudo o que está fazendo. Você se lembra do diálogo? O Senhor pergunta, o que você está fazendo? Eu estou andando pela terra e passeando por ela. Estou passeando pela terra. Aí chega e diz, Deus, mas estou vendo lá o seu servo Jó, né? Jó é certinho, né? Só porque está tudo bem na vida dele. Deus, eu quero ver se ele vai ser certinho, se ele perder tudo. Então tá bom, pode ir. Percebe, irmãos, que Satanás parou. Ele sempre faz o mal. Ele podia estar atazanando a vida de outro, né? Mas ele parou tudo. De desorganizar, de destruir, de desestabilizar outros lugares para mexer na vida de uma pessoa. E, consequentemente, por tabela, efeito dominó de quem estava perto dele. O que mais incomoda a Satanás é ver um crente frutificando. Satanás parece que para tudo que está fazendo para destruir um crente que está dando certo. É por isso que a Bíblia chama a nossa atenção. Aquele que está em pé, veja que não cai. Porque a gente está de pé, dando tudo certo, às vezes o diabo vai e quer fazer alguma coisa para desestabilizar, como fez na vida de Jó. Terceiro, vínculos emocionais, entre parentes, amigos, filhos, esposa, esposo, precisam ser abençoadores, se não podem ser instrumentos de Satanás para desestabilizar e levar à apostasia. Eu vou repetir. Vínculos emocionais, afetivos, esposas, filhos, amigos, eu vou inserir irmãos da igreja também, precisam ser abençoadores, se não podem ser instrumentos de Satanás para desestabilizar e levar à apostasia. A dona Jó, me perdoe usar essa expressão, a mulher de Jó é a mulher do homem crentão, que deu certo, o homem de Deus. Quando a dor chegou, o sofrimento bateu a porta, ela falou assim, eu não quero mais ser casada com o homem de Deus. Eu prefiro um ateu. Ou então prefiro ficar viúva. Então, a mulher de Jó queria que Jó apostatasse da fé. Apostasia. Apostasia. Vamos sair da igreja. Vamos deixar de ir na igreja. Vamos deixar Deus. Não queremos mais o Senhor. Não queremos mais ser crente. Não nos identificamos como crente mais. Aí ela diz, amaldiçoa teu Deus. É uma afronta. Isso é apostasia. Amaldiçoa teu Deus e morre. Isso significa que a vida de Jó só valia a pena quando tudo estava bem. E Provérbios 17 nos ensina, em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Jó chega a chamar a esposa de quê? Quem se lembra? Mulher, você está falando como uma doida. A ideia da doidice aqui, irmãos, é o desequilíbrio psíquico, emocional. É a perda da capacidade de avaliação das coisas de um prisma correto. E é interessante que a palavra em hebraico aqui, quando no capítulo de número, deixa eu ver aqui, capítulo de número 2, verso 10, mas ele respondeu, falas como qualquer doida. A palavra aqui em hebraico é a palavra Nabal. Você se lembra quem foi Nabal? Nabal foi casado com Abigail. Quando Davi estava num fronte, precisou de alimento, pediu para Nabal, ele não quis, Abigail foi e ofereceu alimento para desfazer a insanidade do marido.
e ela disse: meu marido é Nabal, e a loucura está com ele. E tal qual a loucura, assim ele é. Então o nome Nabal está associado à loucura. E no Velho Testamento, quando Jó está falando da mulher, ele usa a palavra Nabal. E Nabal significa doida. Como Abigail falou que o marido dela era. Meu marido é um doido. Então perceba, irmãos, que Jó está querendo contra-argumentar para falar: você não está bem. Você não está pensando bem, você não está raciocinando de maneira correta, você não está discernindo as coisas de maneira correta. Né? Tal qual em 1 Samuel, como citei aqui, Nabal é filho de Belial. É loucura. A esposa de Jó age como Pedro. Você se lembra que quando Pedro estava com Jesus, e Jesus precisava ir a Jerusalém para passar pela prisão, pelo julgamento, como tudo estava descrito, e o Senhor Jesus é repreendido por Pedro, como quem diz: o Senhor não vai para Jerusalém, eu não vou deixar o Senhor ir. E o que Jesus fala, irmãos? Arreda, Satanás. Porque você está pensando com a cabeça do mundo. Você não cogita, não pensa com a mente de Deus. Você está pensando com a mente do mundo. E Jesus repreende a fala de Pedro, porque Satanás queria usar Pedro para poder desestabilizar Jesus. Como Satanás quis usar a mulher de Ló para desestabilizar Ló. Como, de alguma maneira, Nabal usou da sua loucura para desestabilizar Abigail, mas ela vem e conserta tudo, mas o homem morre depois. Irmãos, vínculos emocionais, esposa, filhos, parentes, precisam ser abençoadores, senão podem ser instrumentos de Satanás para desestabilizar e gerar apostasia. Que é o que estava acontecendo aqui. E por fim, a amizade, ela precisa ser sincera, mas precisa ter discernimento espiritual. Eu não toquei no assunto, mas Jó tem 3 amigos: Zofar, Elifaz e Eliú. Esses 3 amigos de Jó, eles gastam 30 capítulos do livro, dos 42 livros, dos 42 capítulos do livro, ele gasta 30 capítulos batendo boca, conversando, filosofando, teologizando o que estava acontecendo com a vida de Jó. 30 capítulos. Sabemos que o texto é inspirado por Deus, mas usando uma expressão, jogando conversa fora. Porque não discerniram nada do que estava acontecendo com Jó. Os 3, argumentando: Jó, está acontecendo porque você pecou, está acontecendo porque não sei o quê, está acontecendo porque... teologizando, filosofando e não chegando a lugar nenhum. E é interessante que no capítulo 2, verso 22, já tinha a resposta, porque no capítulo 2, no verso de número 22, diz assim, que em tudo isso Jó não pecou. Em tudo isso Jó não pecou. E nem atribuiu a Deus falta alguma. Não pecou e não falou: foi Deus que trouxe essa desgraça na minha vida. Já tinha resposta. Aí fica 30 capítulos, batendo boca. Falando uma coisa, fala outra. Tentando contra-argumentar com Jó para dizer: Jó, o problema é você, o problema é você. E não discernindo que tudo aquilo ali foi um ato permissivo de Deus, até para mostrar os atos soberanos de Deus sobre a vida dos seus servos. Tudo aquilo só serviu para aumentar ainda mais a confiança de Jó no Senhor. E indo para o fim, irmãos, no capítulo de número 19, verso 15, Jó dá uma declaração para aqueles amigos, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará sobre a terra.
Ele diz no capítulo 42, verso 5, que eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Eu sei quem é Deus de maneira mais profunda, porque a dor me fez crescer. A ausência, a carência me fez crescer. 42:10 diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. O Deus que falou, ó, Satanás, você pode fazer as coisas, mudar a sorte, é Deus dizer assim, Satanás, chega, acabou. Não mexe mais com ele. Não mexe mais com essa família, não mexe mais com essa igreja, não mexe mais com esse ministério, chega! Irmãos, eu gostaria muito que pudéssemos, de maneira bem intensa, ouvir isso, Deus dizendo, chega! Acabou! Para! E mudar a sorte de muitos de nós, de muitas famílias, de muitas igrejas, de muitos crentes, que estavam oprimidos por Satanás, feridos por Satanás, mas agora estão livres para viver e para andar, tal qual João 10 diz, eu vim para que tenham vida e vivam em abundância. E desfrutar dessa abundância que o Evangelho diz que nós podemos desfrutar. O Senhor mostra isso no capítulo 42, irmãos, verso 12, diz que o Senhor abençoou o servo Jó, e o seu último estágio, o seu último estado, era maior do que o primeiro. O que ele viveu lá atrás não era nada em relação àquilo que Deus tinha para ele. Que Deus mudou. Falou, Satanás, chega. Satanás deixa de fazer as coisas de maneira intensa na vida das pessoas quando elas se convertem. Quando elas aceitam a Cristo, se arrependem dos seus pecados. Deixa de fazer quando os crentes se consagram, não se tornam mais reféns de Satanás. E quando no ato permissivo de Deus, coisas ruins acontecem, mas o próprio Deus fala, chega, que foi essa situação de Jó. Capítulo 42, 17 fala que Jó morreu velho e farto de dias. E parece que ele manteve a integridade. A grande questão na vida, irmãos, o que vão falar de nós depois que a gente morrer? O que vão falar do Reginei quando ele morrer? O que vão falar de você quando você morrer? O que vão falar de cada um de nós quando a gente morrer? E está perto para alguns aqui, viu? O Senhor vai tocar trombeta a qualquer hora. A gente não sabe que horas que é, qual é o nosso lugar na fila, mas o Sovanderlei, quando eu ia na casa dele, disse, pastor, eu estou esperando o senhor me chamar. O senhor chamou. Ele não tinha medo. Confiança plena, sabia das limitações, né? Eu ia lá dar ceia para ele, pastor, estou esperando a hora. Não vejo a hora. O outro que está falando assim é o nosso irmão Armando. Pastor, estou esperando o senhor chamar. Ele não consegue mais vir à igreja, estou esperando. Irmãos, nós não sabemos qual é o nosso lugar na fila. O fato é que nós temos que estar preparados. Mas o que vão falar da gente depois que a gente partir? O que falaram de Jó quando Jó se foi? Tiago, irmão de Jesus, fala uma coisa preciosa de Jó. Tiago, irmão de Jesus, que olhou para trás, olhou para aquele cenário do Antigo Testamento e toda a história judaica que foi repetida pela lei moral, pela lei oral, pela tradição. E aí no capítulo 5 de Tiago fala assim, verso 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e paciência os profetas os quais falaram em nome do Senhor. E eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó é lembrado como alguém que tem paciência, que teve resiliência, que teve capacidade de lidar com a dor, com o sofrimento, sem atribuir a Deus, ou sem culpar pessoas da dor que eles estão sentindo, que ele estava sentindo, sem transferir para outro. A dor é minha, o outro não tem culpa da minha dor. E Jó é esse, irmãos, que nos ensina isso,
Aí Tiago, irmão de Jesus, está falando, ele é modelo. Tem gente que a gente pode olhar para trás, são modelos. Sofreram, tiveram paciência. E eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Jó perseverou, manteve a integridade, respondendo para Deus, Deus, eu sou íntegro ao Senhor. Respondendo para Satanás, Satanás, eu continuo sendo íntegro ao meu Deus. Respondendo para Dona Jó, para a esposa, eu mantenho a integridade diante de Deus, por mais que você quisesse que eu me tornasse um ateu. Jó é esse homem, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aprendamos com Jó. O coral vai estar cantando.